E o tema desta manhã é Vencendo Mamon, o inimigo da saúde financeira. Este é um tema muito importante para nós. Por quê? Se a nossa vida financeira não estiver bem, outras áreas podem ser afetadas. Concordam com isto? Outras áreas podem ser afetadas. Eu não vou ministrar aqui sobre educação financeira. Nós temos lá uma série de mensagens do culto de quarta-feira, o nosso culto à viva, né, Claudete? Claudete não perde um. Onde um dos episódios da série, a série é Projeto de Vida. Se você não fez ainda o seu projeto de vida, está disponível lá no nosso canal do YouTube da CG São Mateus, uma série de mensagens. Cada semana é uma área da sua vida para que você ouça qual é a vontade de Deus e projete a sua vida. E um desses episódios, eu ministrei sobre planejando a minha vida financeira. Então, depois que você ouvir aqui a mensagem de hoje, se você quiser um complemento e ainda não planejou a sua vida financeira, entre lá no YouTube e assista lá. Foi uma bênção para quem assistiu, vai ser bênção para você. E olha, esse culto não é do pastor Fábio, é da igreja, tá? Então, não é da Supervisão Azul, é da igreja. Então, você fique à vontade para assistir. Então, vamos lá. Título de hoje, Vencendo Mamon, o inimigo da saúde financeira. Então, assim, queridos, esse é um tema muito longo, muito, assim, como que eu posso dizer? Tem muita coisa, muitas informações, e eu vou tentar aqui até o máximo que eu conseguir. Mas o boletim da célula vai estar completo. Se não der tempo de concluir, na célula, você vai ter a oportunidade de receber o boletim e vai aprender mais ainda. Beleza? Como eu estava dizendo, nós precisamos levar a sério a questão da saúde financeira, da família, sua saúde financeira. Porque muitas coisas acontecem por causa do dinheiro. Muitas famílias são destruídas por causa do dinheiro. Muitos casamentos são destruídos por causa do dinheiro. Outros matam por causa do dinheiro. Muitas coisas acontecem por causa do dinheiro. E nós precisamos ter esta sabedoria. Há problema em ter dinheiro? Não, nós vamos ver isto. Não tem problema. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para nos enriquecer. Não estou pregando contra você ser próspero, abençoado, ter dinheiro. Não. Mas a Bíblia diz, 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando ter dinheiro é a raiz de todos os males. Não, está falando o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, a Bíblia também ensina em outras passagens que o dinheiro, nós vamos ver quem é Mamon. É uma entidade, um demônio que está por trás do valor que se dá ao dinheiro. Então o dinheiro ele tem o poder de devoção, de idolatria. Ele tem o poder de despertar em nós a cobiça. E por causa desse despertar errado, contrário à palavra de Deus, é que o homem e a mulher sofrem. É por causa deste sentimento escravizador ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, é que a humanidade sofre. Nós corremos o risco de confiar mais em nosso dinheiro do que em Deus. Existem pessoas que não saem de casa se não tiver dinheiro no bolso. Não estão felizes se naquele mês a situação financeira está apertada. Há pessoas que não ficam contentes se não tiver dinheiro no bolso.
Agora nós, filhos de Deus, a nossa vida é mais do que dinheiro, é mais do que posses e bens materiais. Concorda comigo? Precisamos de dinheiro, o mundo, a máquina global funciona com dinheiro, mas ele não deve ser o Senhor da nossa vida. Pelo contrário, o dinheiro precisa trabalhar por nós, não nos escravizar. Amém até aqui? Então, por que algumas pessoas nunca conseguem prosperar de modo efetivo? Nunca conseguem uma liberdade financeira. Será que é porque estão sob influência dessa entidade espiritual, deste demônio chamado Mamon? Como está a sua vida financeira? É lógico, queridos, há momentos na nossa vida que a gente passa por um aperto, eu mesmo passei. Nós passamos por altos e baixos na vida financeira. Agora, a vida toda, a geração, o pai nunca foi bem nesta área, o meu avô nunca foi bem, há um espírito de miséria instalado na minha família. E eu não consigo efetivamente, já tentei de tudo, já tentei várias áreas, mas a minha vida financeira não vai, parece que está amarrada, parece que não prospero. Quanto mais eu me mexo, mais dívida eu contrario. Será que não há uma entidade? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, 24. E leve a sério o que Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Olha só como é importante sabermos a vontade de Deus para guiar as nossas vidas. Mateus 6, 24 diz assim, eu vou ler aqui em duas versões, você acompanhe na versão que você tem. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versão nova NVI. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E tem outras versões por aí. Então, Jesus falou que no nosso coração não pode haver espaço. É impossível, não há possibilidade do dono do nosso coração ser dois senhores. Haver espaço para duas mentorias. Haver espaço para dois princípios completamente diferentes. Dois reinos completamente diferentes. Não pode haver, Jesus está falando, ou no nosso coração está Deus, ou vai estar o dinheiro. Ou no nosso coração vai estar Deus, ou vai estar Mamon. Se não fosse assim, Jesus não teria dito. Isso aqui não é só uma frase, um complemento, não. Se Jesus disse, é porque existe, é porque isto é real, e está no coração da vida das pessoas. Por quê? Porque a pessoa é um mau caráter? Não. Porque o conhecimento liberta, porque talvez veio de gerações, e nesta manhã nós precisamos, conhecereis a verdade vos libertará. Então se esse rio de lama era geracional na sua vida, a partir de hoje, você vai ter o conhecimento e vai se libertar, e esse espírito de miséria vai sair da sua vida em nome de Jesus. Amém? Você acha que isso é importante, você ouvir e aprender? Então nós estamos vendo aqui que existe uma potestade, uma influência demoníaca que pode tomar conta do nosso coração e vai nos levar a dedicar a ela,
Está dizendo, se eu colocar o coração, se eu servir a este Deus, ao dinheiro, eu vou me esquecer dos princípios, das promessas do Senhor, e vou me dedicar. O que é dedicar? É passar a vida fazendo algo em prol daquilo que está governando a sua vida. Se o dinheiro governa a nossa vida, nós vamos nos dedicar a ganhar dinheiro. Está escrito aqui, nós vamos desprezar o outro Deus e vamos servir a este Deus. Então Jesus está chamando a minha e a sua atenção. Quem está no trono do seu coração? Não pode haver dois senhores no seu coração. Não pode haver. Tem que ser Jesus. Jesus Cristo precisa ser o dono do meu coração. Quais são os princípios que dirige, que governa, que rege a minha vida e a minha vida financeira? Nós vamos ver aqui várias coisas, indícios que nós estamos praticando, que talvez vai sinalizar para mim e para você, que até agora nós estamos na vida financeira mais inclinado a ser escravo do dinheiro do que servir a Deus. Amém até aqui? Então quais são os princípios que governam? Porque o reino de Deus na nossa vida financeira deve expressar generosidade, deve expressar o dar. Agora o reino de Mamon na nossa vida financeira, ele simboliza, ele vai gerar em nosso coração avareza e ganância. Pelo dinheiro, por posses, por materiais. Volto, vira e mexe, vou abrir aqui um parênteses. Não estou pregando contra ser bem sucedido e ser próspero. É diferente. Não seja enganado. Deus quer que você tenha muito em abundância. Amém? Mas o amor ao dinheiro. Então quem é Mamon? É um poder, uma entidade espiritual, um demônio que busca nos dominar, segundo Jesus e outros autores do Novo Testamento. Dizem que por trás do dinheiro, esta potestade escraviza o homem. Então nós precisamos, o nosso coração, coloque isso, grife aí, anote essa frase. Nosso coração não pode estar dividido. Não pode. Só pode ter um. Ou nós vamos confiar no dinheiro, ou vamos confiar em Deus. Se houver dois, fatalmente você será inclinado, dependendo do seu aperto financeiro, dependendo da situação que você se encontra. Se houver dois no seu coração, dois deuses, as situações, as circunstâncias vão inclinar você para um e se esquecer do outro. Então, primeira lição, só pode haver um Deus no meu coração. Amém, queridos? Então não viva exclusivamente para ganhar dinheiro, fazer tudo por dinheiro, porque senão nós vamos correr o risco de servir a este Deus Mamon, Deus com a letra D minúscula. Amém, queridos? Primeiro ponto que eu quero aqui dividir com vocês. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6, versículo 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Quem está falando é o Fábio? Não, é a Bíblia que está falando. Que muitos homens estão escravizados por causa da ganância, do desejo descontrolado em ganhar dinheiro, de mergulharem a sua família na destruição, na ruína. Deus é provedor. Deus é provedor, as bênçãos do Senhor estão sobre nós,
A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Com muito ou com pouco, Deus pode te fazer feliz. A vontade de Deus é que você tenha cada vez mais, não com o coração nas riquezas. Mamon influencia e ataca o homem através da avareza na prodigalidade. Lembram do filho pródigo? O que é prodigalidade? É ter em grande quantidade, abundância, fartura, ato de repartir, oferecer a muitos. O filho pródigo, enquanto estava com o pai, era um cara rico. O pai dele era rico e generoso. O filho pródigo quis a sua herança antes do tempo. E a avareza tomou conta do coração dele. Na prodigalidade, ele foi influenciado. O que é avareza na prodigalidade? É o gasto inconsequente, irresponsabilidade financeira, falta de planejamento financeiro, é incapacidade de guardar recursos, gastos excessivos, que não tem paz enquanto não acabar o dinheiro. Já viu aquela pessoa que se ele vê lá 15 reais na conta, ele quer acabar com os 15. Se ele vê 10 reais sobrando dentro de casa, ele quer acabar com os 10 reais. Se ele tiver 15 centavos, ele compra uma bala, mas fica sem dinheiro. Ele faz de tudo, ele não pode ver dinheiro. Está sobrando, está sobrando, está sobrando. E ele gasta para si, gasta para si. Irresponsabilidade, falta de planejamento. O egocentrismo, ele se torna egocêntrico e quer tudo para ele. Agora, não é questão de ganhar muito ou de ganhar pouco. Você tem sido um bom mordomo do seu dinheiro. Você tem sido um bom administrador dos seus recursos. Como você tem administrado os seus recursos? Existem pessoas que vivem bem ganhando pouco. E existem pessoas que ganham muito, mas não têm paz, não vivem bem, gastam mais do que ganham, são enrolados financeiramente falando, deve para um monte de gente. E ganha muito. Então a questão não é ganhar muito ou ganhar pouco, a questão é como eu estou administrando os meus recursos. Está nas mãos de Deus, eu tenho a bênção do Senhor dentro da minha casa, sobre a minha vida financeira. Então esse principado, esse demônio chamado Mamon, ele ataca a vida do homem, através do valor distorcido ao dinheiro, através da ganância, e ele nos afasta do padrão que é bíblico, do princípio do reino de Deus. Quais são os padrões de Deus para a sua vida financeira? Olha, o padrão de Deus é: a alma generosa prosperará. Amém? Você tem sido generoso? Nós vamos ver aqui mais para frente o que é ser generoso. Às vezes há pessoas que acham que estão sendo generosas, mas elas dão só o que sobra. Isto não é generosidade. O padrão de Deus na vida financeira é: semeie muito e muito você colherá. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O que eu acabei de ler aqui para vocês são trechos de versículos da Bíblia. Deus não é contra o dinheiro. O diabo não é o dono do dinheiro. Ele tem influência sobre o valor que você dá ao dinheiro. Sabe por quê? Ageu 2:8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. De quem é a prata e o ouro? Do Senhor dos exércitos. Então Deus não é contra o dinheiro. Provérbios 10:22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma.
A versão mais conhecida é: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Deus quer que você seja próspero e abençoado. Só que Ele quer te ensinar nesta manhã que o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. A nossa devoção, a nossa confiança, a nossa idolatria ao dinheiro. Quanto mais eu for liberto desse sentimento, mais recursos Deus vai me dar. Porque Ele olha para mim e fala: o coração dele não está no dinheiro. Sabe para que Ele tem dinheiro? Para abençoar outras vidas. Sabe para que Ele tem dinheiro? Para dar o melhor para a família dele. Sabe para que Ele tem dinheiro? Para ajudar quem precisa. Sabe para que Ele tem dinheiro? Para servir ainda mais, onde Ele estiver. Sabe para que Ele tem dinheiro? Para cuidar bem da casa dele. Não é avarento, não é ganancioso. O coração dele não está nas riquezas que eu dei nas mãos dele. Ele é um bom administrador. Ele não enterra os seus recursos. É isto, esta é a diferença, irmãos. Amém? Para ajustar a nossa vida financeira, para trazer correção à administração da nossa vida financeira, é necessário saber o que está errado. Nós queremos ouvir as promessas de Deus, queremos saber do que vai dar certo, das bênçãos, das promessas. Faça isso, faça aquilo, e você será abençoado. Tudo isso é válido, nós vamos fazer, mas se não corrigirmos o que estiver errado, vai continuar um saco furado, vai continuar um poço sem fundo, porque você recebe de um lado, sai do outro. Tem que haver correção, tem que haver mudança de rota, tem que haver arrependimento de conduta na vida financeira. Então a gente precisa saber dessas coisas para corrigir o que está errado e assim receber o que é novo e ser próspero e abençoado. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus. Agora, no estudo que eu tenho lá, que eu preparei, são 18 perguntas, mas nós vamos ler aqui só 4 ou 5. Na célula vai estar no boletim as 18 perguntas. E essas perguntas, se você se identificar com uma delas, elas vão mostrar para você a resposta a essas perguntas. São indícios de que você precisa romper com as ações de mamão na sua vida. Ele está te influenciando e você não sabe. Então vou ler algumas, na célula você vai ter acesso ao material completo. Você tenta melhorar as suas finanças, mas não consegue? Já fez de tudo para melhorar as suas finanças e não tem jeito? Eu vi aí nego cutucando a esposa dando cutucão no marido. É normal, eu já passei por essa fase. Você tenta e não consegue. Talvez há uma influência maligna. Hoje eu estou aqui para falar para você que dinheiro é um assunto espiritual. Existem pessoas que não acreditam que dinheiro é um assunto espiritual. Mas a Bíblia ensina sobre isso. Dinheiro é um assunto espiritual. E por trás dessa espiritualidade, pode haver ações deste demônio chamado Mamon. Olha lá, você não consegue ver o assunto financeiro como um assunto espiritual? Lembra quando Jesus nos ensinou, antes de construir uma torre, sente, faça cálculos, para ver se você vai conseguir terminar ou não, para que você não seja envergonhado. Se está na Bíblia é espiritual, e existem outras passagens. Então, querido irmão, dinheiro não é só um assunto da sua capacidade de trabalhar. Dinheiro não é só algo monetário que você ganha porque você trabalha. Tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com bênçãos do alto. Porque de onde vem o recurso? Diz o Senhor, é dele, é Ele. Nós não recebemos nada se do céu não for dado.
é espiritual. Você não consegue entregar o seu dízimo com regularidade, e quando faz, envolve muito peso e esforço. Já passou por mês assim? Você fala, nossa meu, e agora? Ou eu dou o dízimo, ou eu não sei o que eu faço. Ou quando você ganha uma promoção lá, estava acostumado a dar X, vixe, agora dobrou, meu, tem que dar o dobro. E dá aquele negocinho, né, aquele negócio no seu coração. E aí quando você faz com peso, o cara ganhava X, agora ganha 10 vezes mais, será que ele vai continuar sendo fiel? É espiritual. Há uma influência atacando você, para que você retenha o que é justo. Outra pergunta, você não consegue ter unidade familiar em suas finanças? Casais não conseguem unidade nesta área? O marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido não abre com a esposa como está a situação financeira, a esposa não abre para o marido que ela foi lá no shopping e detonou o cartão de crédito, que ela comprou 27 pares de sapato, e aí quando vem a fatura o marido fica careca, de tanto nervoso. Tem que haver diálogo na vida financeira, tem que haver ali o feedback, o compartilhar. Irmãos, eu não estou careca porque ela gasta muito não, viu? É genética. Ela é uma boa administradora, me ajuda muito a administrar os nossos recursos. Tem que haver, tem que falar, tem que compartilhar. A esposa precisa saber quanto o marido ganha, o marido precisa saber da esposa. Não é aquele negócio, o dinheiro da esposa é o meu dinheiro, e o meu dinheiro também é meu dinheiro. Não pode. Tem que ser o meu dinheiro é dela, e o dela é meu, ambos. É um só, uma só carne. Ah, então para tudo é uma só carne, para dinheiro é separado. Eu tenho a minha conta, ela tem a dela. Se ela estiver no vermelho é problema dela. Não, isso não é da vontade de Deus. Tudo tem que ser em comum dentro da casa. Você tem cedido a inveja no seu coração com relação ao sucesso alheio? Sabe quando alguém vai melhor que você? Quando alguém é promovido e você não? Bate um sentimento de inveja. É assunto espiritual. Você não consegue honrar seus compromissos financeiros. Irmão, a Bíblia diz, não devei nada a ninguém a não ser o amor. Houve uma época da minha vida que eu adquiri um comércio. E não deu certo, e aí eu contraí muitas dívidas financeiras. A primeira coisa que eu fiz quando eu vendi o comércio foi quitar todos os fornecedores, colocar em ordem a minha vida financeira. Nunca esqueço um exemplo do pastor Davis, que ele tinha emprestado uma grande quantia em dinheiro para um amigo dele. E o amigo dele via o pastor prosperando, né, na corretora de seguros, sempre próspero e abençoado, e ele pensava, o Davis não precisa que eu pague ele está indo muito bem, então não precisa pagar, ele não está precisando. E deixava quieto. Aí um dia ele chegou para o pastor e falou, pastor, comprei uma casa. A pastora, que legal, pagar o que você me deve, você não paga. Primeiro, queridos, acerte a sua vida financeira. Não deva nada a ninguém. Vá lá, negocie. Abra um acordo, entre em acordo. Faça acordo. Não fique protelando, não fique empurrando com a barriga a dívida financeira. O problema não é só estar devendo, o problema é não querer acertar. Não importa se a pessoa para quem a gente está devendo, se ela é rica ou se ela é pobre, se ela precisa ou não precisa. O que importa é a presença de Deus na minha vida. O que importa é o meu testemunho. E eu vou procurar e eu vou acertar. Amém? Outro princípio. Quando uma mão se instala na vida da pessoa, algumas coisas acontecem.
Presta atenção aí. Quando você está sob influência de mamão, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Foco exagerado ao dinheiro. Tudo é mais importante para o cara. O que é o mais importante para ele? O dinheiro. Todas as outras coisas vêm em segundo plano. Tudo fica em segundo plano. A Bíblia diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu maior bem, a sua maior riqueza, a sua maior segurança, a sua maior confiança for o dinheiro, é ali que está o seu coração. Então você é aquele cara, tudo por dinheiro. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que você tenha dinheiro com paz, com liberdade e com generosidade. Para ser bênção, para ter mais e mais. Amém? Segundo, quando o mamão se instala, algumas coisas acontecem na nossa vida. Mentalidade de miséria. Sabe, queridos, mentalidade de miséria não é só para quem não tem recurso. Tem muita gente abastada, fortunas, mas tem espírito de miséria. O cara não é generoso. Quando ele vai doar, ele dá um ventilador sem hélice, chinelo sem correia. Ele dá o pior, porque o cara é miserável, só quer para ele. O cara tem, mas não divide. Tem, mas não compartilha. Né, Ramiro? Uma vez a gente recebeu, um ventilador sem hélice, um saco de prego torto. O cara deu um monte de prego torto. Como é que você vai martelar um prego torto? Lâmpada queimada? Irmão, misericórdia. Vai com isso aí para lá. O cara tem o espírito de miséria. Provérbios 15:27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Quando nós falamos de mentalidade de miséria, ela acontece nos dois extremos. Quem tem muito e quem tem pouco. O cara que tem muito, às vezes, ele tem condições de comprar algo bom, mas ele não compra, por quê? Porque ele quer guardar o dinheiro. Ele compra o mais barato, o pior possível, porque não quer gastar o dinheiro. Ele deixa de proporcionar à sua família algo que é bom, mas ele não gasta o dinheiro. Ele não quer gastar o dinheiro. Ele compra tudo do pior. Existem coisas baratas que são bom? Sim, existem. Mas o avarento, o cara que tem a mentalidade de miséria, ele não faz nada. Se dá para pegar um Uber para ir para a igreja, ele calcula o tempo, calcula a quilometragem, R$20, nem a pau, R$20 não, vou a pé. Chega aqui, esbaforado, morrendo, porque não quis gastar R$20. O cara tem condições. Quando não tem, é uma coisa. Aí o outro extremo, o cara realmente não tem nada. Está na miséria e ele concorda, ele não quer sair. Ele aceita aquela condição. Ele se esquece que serve um Deus poderoso, que pode mudar a sua realidade financeira. Que pode mudar o quadro, a história da vida dele. O pouco que ele tem é só para ele. Ele não é um dizimista, não é um ofertante, porque afinal de contas, eu tenho muito pouco. Seja fiel no pouco, e sobre o muito será colocado. Esse é o princípio de Deus, não o princípio de Mamon. O princípio de Mamon é: retenha, seja avarento, seja mesquinho, seja miserável. Não é isso que Deus quer para a sua vida financeira. Deus quer que você seja próspero e abençoado. Amém? Outro, a mentalidade de miséria tem tomado conta de você. Examine o seu coração. Lembra? Eu disse que para corrigirmos, para acertarmos a nossa vida financeira, precisamos ver o que está errado. Aqui não é uma palestra, uma ministração de acusação. É para aprendermos juntos
sinalizar ao seu e ao meu coração o que está errado e trazer correção. Amém? Você aceita isso para a sua vida? Então diga obrigado, Jesus, e aplauda ao Senhor e diga obrigado. Vamos lá. A mentalidade de miséria tem tomado conta de você? Examine o seu coração. Eu vou ler aqui algumas perguntinhas. Olha só, você tem um discurso negativo para tudo? Tudo que desafia você a fazer, não dá, não tem jeito, não tem como. É impossível, vai ser difícil. Ó vida, ó céu, ó azar. Sai hard dessa pessoa. Para tudo tem uma resposta negativa. Nem tentou ainda. Nem viu a possibilidade se vai dar certo ou se vai dar errado. No trabalho, na igreja, dentro de casa. Em tudo que você faz, há uma resposta negativa. Isso é um espírito de miséria. Porque a pessoa generosa, ela faz tudo com amor. Ela não sabe fazer, mas ela tenta. Ela não sabe fazer, mas ela vai lá e encara. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela, o Deus Criador, o Deus generoso, o Deus que pode todas as coisas, habita em nós. Então nós vamos tentar, nós vamos executar. Talvez não saia perfeito, talvez não atinja ainda o resultado esperado, mas você vai e faz, com generosidade, com amor, com gratidão. Agora o miserável, ele diz, não dá, não posso e não quero. Você tem medo paralisante quanto à ideia de empreender? Você pode ser um empreendedor no seu ministério, na sua vida profissional, nos seus estudos, em tudo que você está fazendo, fazer coisas novas, trazer ideias novas, ser proativo, ser colaborador no seu trabalho, nas funções que você exerce, fazer mais do que o chefe te pede. Não tenha medo, queridos. O Espírito Santo habita em você e vai prosperar e vai abençoar o trabalho das suas mãos. Você vai fazer melhor do que os outros. Não tenha medo. Você é doador das piores coisas às pessoas. Já comentei aqui. Isso não é generosidade, dá o que está sobrando, dá o pior. Será que a gente pega o melhor e dá às pessoas? Às vezes eu ganho presente e aquele presente não me serve. E a loja para trocar é longe. Aí eu pego do jeito que está, embrulhadinho, com etiqueta, nunca foi usado. Vou lá e presenteio outra pessoa. O que a gente quer para nós, diz a Bíblia, devemos entregar aos outros. Tem problema da coisa usada a outras pessoas? Não. Mas lava, passa, dê um talento lá no sapato, uma engraxada e doe. Dê o seu melhor. O melhor nem sempre é o muito. O melhor é aquilo que você pode fazer porque Deus conhece o seu coração. Lembro da ocasião da viúva pobre ao ofertar? Jesus disse, aqueles que trouxeram grandes quantidades, trouxeram porque lhes sobrava. Agora esta viúva, as suas 3 moedinhas era tudo que ela tinha. Ela não era uma pessoa escravizada por mamão e nem pelo espírito de miséria. Porque o pouco que ela tinha, ela resolveu entregar. Então a gente precisa identificar, você acumula objetos. Tem coisas lá que a gente não usa já faz 35 anos. E você tem aquele sapato lá e não dá para ninguém, é o sapato de estimação. Você chega do trampo, vai ver se ele está bem, você sai, dá tchauzinho para ele. É o paletó de estimação. Irmãos, a gente não usa mais, talvez não serve mais. Aí eu vou tentar crescer para ver se serve em mim. 3 anos esperando crescer, não vai crescer, dá para alguém. Tem coisas que a gente não abre mão, acumula. A gente tem 7 televisões em casa.
Mas esta foi a primeira, é o meu xodó, não abro mão. Tem gente que não tem nenhuma televisão. Ah, se fosse uma TV de tubo, aí eu doaria. Não, irmão, doe o melhor. Eu lembro de um amigo meu, que conversando numa roda lá, tinha um cara precisando de um computador. Aí ele falou, eu tenho 3 computadores lá em casa. Aí ele falou para mim, eu tenho 2 desses modernos, eu tenho um lá, que é daquele de tubo, sabe, da tela verde, que você olhava para o computador, até fritava os seus olhos, né, aquele laser, aquele negócio verde, fritava o seu olho. Eu vou dar aquele lá para ele, eu não uso mais mesmo. Miserável. Doando pior para os outros. Dê o melhor, não acumule nada. Você investe na sua casa, você arruma a sua casa, deixa ela bonitinha. Ah, pastor, é de aluguel, eu vou lá e coloco um Durepox lá, remendo lá, né, um enforca-gato, sei lá o quê, arrumo lá, a casa não é minha mesmo, o dono que se vire. Não, irmão, vá lá, compra, substitua, conserte, arrume. Amém, queridos? Outro, o que é ter mentalidade de miséria? Quando uma mão se instala na nossa vida. Irmão, a gente só não vai ver coisa ruim aqui não, tá? Depois a gente vai ver como se defender desse espírito maligno e ser próspero e abençoado, amém? Mas antes precisa identificar. Beleza? Estão comigo? Posso seguir? Então vamos lá. Testemunho sem poder é um sinal de que mamão está instalado na nossa vida financeira. A sua vida testemunha, a sua vida financeira, ela dá testemunho bom, ela influencia a vida de outras pessoas. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai de vocês, que está nos céus. Testemunho sem poder é quando a gente não pratica o que a Bíblia diz em relação à nossa vida financeira. Quando a gente dá o pior, quando a gente não investe, quando a gente age da maneira que eu já falei aqui anteriormente. Isto não tem poder, isso não transforma, não muda a vida das pessoas, não traz impacto. Você não muda o ambiente, tendo um espírito de miséria. Já esteve em algum lugar que do seu lado havia uma pessoa generosa, e que a atitude daquela pessoa generosa parece que pregou um sermão a você, que mudou a sua atitude, mudou ali, virou a chave na sua mente, e que você fala, nossa, eu queria ter esse ato de generosidade. Há muitas disso aí no Instagram, né? Você vê lá os videozinhos lá, de pessoas fazendo bem ao próximo. Dever para muita gente não é um bom testemunho. Dever para as pessoas, não querer pagar ninguém, não é um bom testemunho. A gente precisa ir lá e acertar, fazer o acerto. Precisamos ser generosos, ser corretos. Quantas vezes eu não fui lá na hora do almoço, acertar o meu almoço, e o garçom lá esqueceu de marcar a água, o refrigerante, ou a sobremesa que pegou. Quantas vezes não recebi troco errado? Uma vez eu dei lá uma nota de 20 para ele cobrar um certo valor, e o cara devolveu lá a nota de R$2, umas moedas, e uma nota de R$50. Eu falei, eita padaria boa, eu dou 20 ele me devolve 50. Aí eu sou espiritual, é Deus enviando a provisão. Enfio no bolso e fico quieto. Não, irmãos. Vá lá e devolva, fala, você deu troco errado aqui. Quantas vezes? Hoje mesmo a gente foi tomar café, e a mulher não marcou lá, e minha esposa falou, o pão de queijo também está aí. E aí ela foi e cobrou a mais, a gente podia ficar quieto. O avarento, o miserável fica quieto. Mas nós que somos filhos de Deus, não vamos fazer isso. Nós vamos dar um bom testemunho. Amém? Isso vai impactar e mudar a sua vida financeira. Perdas financeiras sucessivas e atalhos destruidores. Indícios de que mamão está dominando a sua vida. Já viu lá aquelas promessas? Aqueles encantos de multiplicações financeiras? Ganhe sem trabalhar, já viu lá no YouTube?
Ganhe sem trabalhar, ganhe sem fazer nada. Comece com R$ 1 e atinja 1 milhão. Invista R$ 1 e receba 1 milhão. Irmãos, isso não existe. Tudo que é contrário às promessas do Senhor para a nossa vida financeira é cilada do inferno, é pirâmide. Pirâmide financeira. A Bíblia diz em Provérbios 2, 10 e 11: pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Irmão do céu, tenha bom senso na sua vida financeira. Tenha discernimento na sua vida financeira. A promessa de Deus para mim e para você é: o homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Pastor Davis ministrou semana passada: ninguém vende a galinha dos ovos de ouro. Não existe aquela promessa de investimento de ganhar 15% mensalmente. Não existe. Se você precisa, procure lá o seu líder, o seu dirigente, alguém que entenda. Se você precisa de conselhos na área financeira, busque orientação. Mas não acredite em qualquer um, não caia em qualquer promessa. Não se enrole, não entre em promessas miraculosas. Eita, deixa. Isso aí. Para a sua vida. Não entra nessa. Seja próspero e abençoado com a promessa de Deus para a sua vida. Outro ponto, e aí a gente vai para o final. Infidelidade. Infidelidade. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Isso é sério. Que isso aqui, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, e isso está instalado na sua vida, que a partir de hoje seja quebrada no nome de Jesus. Que você seja fiel em todas as áreas da sua vida. O que é todas no grego, irmão? É todas. Olha lá, infidelidade. Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então muitos justificam não entregar os dízimos e as ofertas, porque dizem: nós estamos na época da graça. O dízimo e a oferta era na época da lei. Isso é mentira do inferno. O dízimo é desde que Deus colocou o homem sobre a terra. Abraão, 500 anos antes da lei, deu dízimo a Melquisedeque. E muitos teólogos e estudiosos dizem que Melquisedeque tipifica Jesus Cristo, que é a pessoa de Jesus Cristo. E eu acredito assim também. Os profetas estabeleceram a entrega do dízimo e das ofertas. Malaquias é um exemplo disso e outros profetas. Jesus, lá em Mateus, validou a entrega do dízimo e das ofertas. Então o dízimo e ofertas é para hoje, para a sua vida financeira. Não deixe o diabo te enrolar, te enganar, dizendo que dízimo não é para a geração de hoje, que isso não é bíblico. Dê quando der, quando você tiver condições, entregue o dízimo. Não, a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. O que você prefere? Ficar com 100% em suas mãos, sem a obediência a Deus, ou 90% com as bênçãos de Deus para a sua vida? Isto é honrar a Deus. Amém? Vamos lá? Irmãos, a letra está pequena aqui no papel. Agora, proteção dos ataques de Mamão.
Vamos ver algumas coisas aqui, caminhar para o final. Como proteger a nossa vida financeira. Como proteger as nossas finanças, para que a gente seja abençoado. Amém? Quantos querem ouvir? Amém? Primeiro ponto, entregue suas finanças ao senhorio de Cristo. Não existe outra maneira de ser abençoado, de ser próspero, de ser uma bênção em tudo que faz. Se você não entender que dinheiro é um assunto espiritual, e entregar esta área da sua vida nas mãos de Deus, nós entregamos o casamento, entregamos a saúde, até certo ponto entregamos a vida profissional, entregamos os nossos filhos, mas na vida financeira achamos que depende exclusivamente da nossa formação acadêmica, exclusivamente do nosso trabalho, e queremos levar a nossa vida financeira na força do braço. A Bíblia está dizendo que dinheiro é um assunto espiritual. A sua vida financeira precisa estar nas mãos de Deus, para que você seja abençoado. Olha lá, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, aqui está dizendo, usou a linguagem daquela época, da cultura daquela época, de plantação, de vinho, de grão, de trigos. Mas é para nós nos dias de hoje. Se eu colocar a minha vida financeira nas mãos do Senhor, em primeiro lugar, antes de tudo, honrar a Deus da maneira devida, está dizendo que eu estou trazendo o Senhor para a minha vida financeira, e Ele vai me abençoar. Honrar, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ore constantemente pelas suas finanças. A Bíblia diz, a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas sabe o que a gente pensa? Sabe qual é a nossa prática na vida financeira em relação a reconhecer a Deus na nossa vida financeira? A gente não ora, porque quando a gente tem recurso, a gente toma decisões. É ou não é? Quando você tem recurso, o que a gente faz? A gente compra. Quando a gente tem recurso, a gente toma decisão. A gente escolhe, a gente vai lá e compra. Agora, quando não tem recurso, a gente vai orar. Senhor, envia a provisão. Aí, dinheiro é um assunto espiritual. Agora, quando eu tenho recurso, não, deixa comigo, eu resolvo. Aí, dinheiro não é mais um assunto espiritual. Eu tenho que orar e colocar a Deus e reconhecer o Senhor, tendo ou não tendo dinheiro. Tendo ou não tendo recurso. Talvez você tenha dinheiro para comprar um carro zero e não orou a Deus, e a gente vai lá, você vai lá e compra o carro e ele vem com defeito. E tinha tantos outros carros que Deus poderia ter preparado para você. Entregue o melhor a você, para que você não tenha dor de cabeça. Para que você compre o melhor, mesmo tendo recurso. Agora o que a gente faz? A gente vai lá e compra. Minha esposa precisa de um aparelho lá para o trabalho dela, e ela está pesquisando e está orando, para que o aparelho não venha com defeito, para que ela compre a melhor marca, para que Deus dê a ela discernimento, e direcione a ela dela comprar uma coisa boa, que vai trazer paz, que enriquece, que não acrescenta dores. Você já comprou algo que te enche a cabeça de tanto problema que dá? Já teve alguma coisa na sua vida que tira a sua paz? Por quê? Porque a gente foi sozinho. Para essa área não é assunto espiritual. Agora quando a gente não tem, está na pindaíba, o que a gente faz? Senhor, envia, a gente ora, a gente ora, a gente pede, a gente ora, a gente pede, a gente ora, a gente pede. Então, irmão, tendo ou não tendo, inclua Deus nos seus projetos. Tendo ou não tendo, pergunte a Ele, Senhor, prepara o melhor porque eu estou indo lá comprar.
Senhor, me livra de dor de cabeça, me livra de decisões erradas, porque eu estou indo lá resolver. Eu tenho recurso, porque o Senhor me deu, mas que Teu Espírito Santo me dê sabedoria e discernimento para fazer o melhor. Amém? Quantos concordam, aplaudam ao Senhor e digam obrigado, Jesus. Use armas espirituais em tempos de batalha. Você crê que você é espiritual, irmão? A Bíblia diz que nós, a igreja do Senhor, não podemos ser carnais, mas nós somos espirituais. A Bíblia diz que a luta das nossas milícias não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir sofismas. É espiritual, o dinheiro é um assunto espiritual. Ore pelas suas finanças. A Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, com oração e com jejum. Não leve a sua vida financeira só na força do seu braço. Ore e peça para Deus: Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, me dá sabedoria para multiplicar os meus recursos. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, me ajuda a ser promovido, me ajuda a ser melhor naquilo que eu estou realizando. Senhor, multiplica as minhas finanças. Diga: Senhor, quem o Senhor me mostra, na vida de quem o Senhor quer me usar hoje, para abençoar. Isto desencadeia os céus, abre portas, isto derrama bênção sobre nós. Lá em 2 Coríntios 9 diz que nós seremos prósperos e abençoados, para que outras pessoas olhem para nós e digam: aí estão os benditos do Senhor, aí estão os abençoados de Deus. Por causa de nós, por causa da nossa generosidade, por causa da nossa boa administração, por causa da nossa fidelidade a Deus, as pessoas vão dizer: graças a Deus pela vida dele. Deus é glorificado ou não na sua vida financeira? Pastor, Deus é glorificado no meu ministério, no meu casamento, no meu trabalho até, mas a minha vida financeira está bagunçada. A gente precisa corrigir isto. Preste contas da sua mordomia. A gente precisa prestar conta dos nossos recursos, da nossa vida financeira. Irmão, se o seu cônjuge não tem aberto com você, talvez ele esteja com problemas. Ore antes de brigar, ore antes de ir com tudo para cima dele. Peça a Deus que dê sabedoria a você e sabedoria ao seu cônjuge para acertar isto. Converse, procure ajuda. Procure orientação. Não culpe a esposa, não culpe o marido, não culpe os filhos. Mas antes, se arrependa e busque ajuda. Busque ajuda. Má administração ocultamente quebra casamentos, destrói famílias. Precisa haver uma transparência, precisa haver uma prestação de contas. Tem um texto aqui de Mateus 25, a gente não vai ler agora para ganharmos tempo, mas na célula você vai ler. O Senhor veio acertar com os seus servos, veio prestar contas daquilo que foi colocado nas suas mãos. E eles prestaram contas, e aqueles que administraram bem, os seus recursos foram multiplicados. Preste contas da sua vida financeira. Procure orientação. Se você não tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas, busque orientação, ore. Deus não é uma instituição financeira que vai cobrar juros de você. O que Deus quer de nós? Arrependimento, mudança de conduta e andar em obediência a Deus. Amém?
Último, confie na capacidade de Deus prover. Quantos confiam? Sabe que o diabo vai colocar na sua mente? Que você não deve confiar. Talvez ele ainda use a sua situação, viu? Você não foi fiel, você não pode, você não merece. O que nós devemos dizer ao diabo? Estava errado, mas hoje eu me arrependo. Estava errado, mas a partir de hoje, o sangue do Cordeiro está sobre mim, e o Senhor perdoa todos os meus pecados. A partir de hoje, a minha vida financeira andará em obediência, e eu serei abençoado. Antes de tudo, eu vou colocar a Deus em primeiro lugar. Amém? Aplauda ao Senhor, diga glória a Deus. Confie na capacidade de Deus prover. Mateus 6,33, conhecidíssimo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhes serão acrescentadas. É simples, irmãos. É simples. Do mesmo jeito que você confia que Deus é poderoso para curar, para libertar, para perdoar pecados, creia que esse mesmo Deus também é poderoso para suprir as suas necessidades. Outro texto, Malaquias 3, do 10 ao 12. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não tenham onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. É ou não é uma bênção estar nas mãos de Deus? E aí? E agora? Pode isso, Arnaldo? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ou não vamos entregar a nossa vida financeira nas mãos de Deus? Uma dica: o dízimo blinda, protege as nossas finanças. Outra dica: as ofertas multiplicam as nossas finanças. Acabamos de ler que o dízimo protege a nossa vida financeira. O dízimo blinda as nossas finanças. E as ofertas, 2 Coríntios 9, multiplica as nossas finanças. Amém? Quantos foram abençoados nesta manhã? Então, irmãos, o que a gente precisa agora? Pôr em prática o que a gente aprendeu. Do contrário, será mais um culto, mais um domingo. Deus trouxe essa palavra para nos envergonhar? Não, porque nos ama. O Senhor corrige aqueles que ama. Que você seja abençoado. Vamos ficar de pé para orarmos. Quero chamar a banda aqui.